Fala, nação rubro-negra, Venâncio Costa, diretamente aqui do canal A Voz da Nação Rubro-Negra. Para você que não é inscrito no canal ainda, se inscreva no nosso canal, curta o vídeo, curta nossos vídeos, compartilhe com seus amigos, com as suas amigas, que é muito importante para o crescimento do nosso canal. 3-1 Mengão hoje, em cima do Atlético Mineiro, pelo primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Semana que vem teremos o segundo jogo e vamos defender essa vantagem, se Deus quiser, para a gente poder trazer a taça para cá, para o Mengão. Mais uma Copa do Brasil para a gente, beleza? E aí eu vou destacar aqui algumas informações, alguns pontos relacionados ao jogo de hoje que são muito importantes, tá certo? E vou deixar aqui mais um recadinho. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, beleza? E é isso. Galera, vamos falar sobre o jogo de hoje, um jogo muito bom do Flamengo, uma postura maravilhosa, uma postura que eu esperava ver do Flamengo há muito tempo. E isso é importante destacar. A gente estava saudoso de ver o Flamengo jogar bem. A gente não via o Flamengo jogar bem como jogou hoje há muito tempo. Dominando o adversário. Dominando todas as áreas do campo. Dominando a defesa, dominando o meio, dominando o ataque. Neutralizando as jogadas do adversário. A gente conseguiu neutralizar o jogo do Atlético. Na maior parte do jogo. A gente pecou um pouquinho ali do meio do segundo tempo para o final do jogo. Nós tivemos um erro do próprio zagueiro, o Ortiz, que acabou gerando o gol deles, que diminuiu o placar. Mas assim, um detalhe pequeno, talvez por um problema técnico ali, um problema físico, eu acredito que tenha sido um problema físico, até porque o Léo já vinha acusando alguma situação física ali, um problema na panturrilha dele, não sei, não dá pra gente dizer, a gente vai ter que aguardar aí as informações pra gente poder falar um pouco melhor, mas ele estava reclamando um pouco de cãibra, talvez isso tenha limitado os movimentos dele e talvez até essa limitação na interrupção de bola ali, para ele poder tirar a bola de uma forma melhor, mas enfim, tomamos o gol, o mais importante é que a gente construiu o placar, 3-1 Flamengo. E aí agora eu vou trazer aqui algumas informações que são bem bacanas, muito importantes, e alguns detalhes para você que não é inscrito no canal. Se inscreva mais uma vez e falar um pouquinho do jogo de hoje. Vou destacar alguns nomes que são muito importantes. O primeiro nome que eu quero destacar, e aí eu vou contra a onda, tá certo? O nome é o Wesley. A ascensão que esse garoto vem tendo no elenco do Flamengo é abissal, é absurda. Ele está numa crescente muito importante, fundamental para a carreira dele e para o crescimento do futebol dele no Flamengo. Eu já venho falando isso há muito tempo. Inclusive, foi um debate que eu participei no canal do meu amigo Deco SRN. Se você não é inscrito no canal dele, se inscreva lá no canal do Deco, um canal muito bacana. Deco é um cara muito legal, faz análise muito boa de futebol, conhece muito sobre isso. Se inscreve lá no canal dele. Depois que acabar o nosso vídeo aqui, você vai lá para se inscrever, beleza? Mas eu falei sobre isso, que a importância que o Wesley tem no time do Flamengo e a ascensão que ele vem tendo, a evolução de futebol. Nós estávamos reféns de um lateral direito bom, que apoiasse bem, que defendesse bem. A gente chegou a ter um pouco com o Rodinei, infelizmente ele saiu e a gente estava ansiando por isso. A gente tem um lateral direito de seleção uruguaia e um lateral direito que é muito novo, que não correspondia muito no início, mas agora a gente está vendo ele corresponder. E dá gosto ver isso. Como eu falei, é gratificante. Dá muito gosto a gente ver o Wesley jogar, defendendo bem, construindo bem, apoiando bem, entendendo o seu papel dentro do time, dentro do esquema tático que o Felipe Luiz está trazendo. Inclusive eu vou falar sobre um pouquinho sobre o esquema do Felipe, que eu acho muito importante. Mas vamos primeiro destacar aqui alguns pontos principais do jogo de hoje. Depois do Wesley, eu quero destacar também a situação do Everton Araújo. O Everton que teve um erro que nos causou a perda de 2 pontos essa semana no Campeonato Brasileiro, mas um erro por inexperiência. Um garoto que está em ascensão. E eu acabei de falar isso. A gente tem que dar uma importância muito grande para esse papel que eles estão construindo.
dentro do elenco, dentro do time, dentro da carreira deles. São garotos, são novos, estão em construção. Precisamos entender isso. A gente não pode crucificar, a gente precisa ter um pouco mais de paciência. E é uma tecla que eu vou bater muito com vocês aqui. Aqui no nosso canal eu vou falar muito sobre isso. A gente precisa dar a importância que o jogador tem dentro do time, mas principalmente entendendo todas as características, entendendo as suas funções e as suas limitações. Eles estão em crescimento. E o Everton é mais um jogador que está em crescimento. É um jogador que tem um futuro, uma potência gigantesca. Sabendo trabalhar direitinho, tendo alguém ali do lado dele para mostrar o que é certo, o que é errado, lapidando, vai se transformar numa joia muito rara. E nós somos construtores dessa joia. Não por acaso, temos vários lançados pelo Flamengo. E a atuação do Everton hoje foi muito acima do esperado, acima da média. Existiu, durante a semana, uma situação que foi trazida, né, de talvez ele não corresponder à função dele, até pela falta do pulgar. Muitos projetaram, inclusive eu fui um deles, que projetou o próprio Léo Ortiz na cabeça de área para poder trazer um pouco mais de segurança para aquele setor, mas não foi necessário. Eles conseguiram entregar. Tanto ele quanto o Jefferson. Perdão. Tanto ele quanto o Gerson. O Gerson é um jogador que está numa situação do Flamengo hoje que a gente não tem o que falar dele. O Gerson hoje é o jogador do Flamengo. O Gerson hoje é o nosso 10, o Gerson é o nosso número 1, o Gerson é o nosso número 100. O Gerson hoje é o jogador do Flamengo. Está entregando aquilo que a gente esperava dele, aquilo que a gente acreditava que ele poderia entregar. Ele precisou de um tempo de adaptação. Vamos lembrar que ele passou por uma situação muito séria de saúde, muito séria, passou por uma cirurgia, teve adaptação e hoje está aí. Não à toa, mais uma vez convocado para a seleção. E o Gerson está aqui para mostrar que é a nossa peça principal, a fundamental do time do Flamengo. E o Felipe Luiz conseguiu trazer isso, mostrar isso pra gente. A importância de um técnico entendedor de futebol, conhecedor de esquema, conhecedor de jogo, escalando um time com proposta de trazer resultado, de mostrar o resultado e principalmente de ser eficiente dentro do trabalho que foi exercido por ele. Então, tanto o Everton quanto o Gerson, maravilhosos, perfeitos no que se dispuseram a fazer, e não à toa trouxemos o resultado. Vou destacar aqui mais 3 nomes que são fundamentais. Primeiro, do Michael. Essa semana eu falei que eu preferia o Alcaraz no lugar do Michael, porque o Alcaraz finaliza bem, o Alcaraz tem um pouco mais ele não é tão anímico quanto alguns jogadores na função dele são, né? Ele tem um pouco mais de potência, um pouco mais de força, entende um pouco melhor o jogo, mas ainda precisa se adaptar ao estilo de jogo do Flamengo. O Michael é aquilo que a gente já sabe, né? Se colocar, ele vai fazer fumaça em qualquer lugar, e não por acaso foi o que ele fez hoje. Ele botou fogo no jogo hoje, mais uma vez, correspondeu àquilo que a gente esperava dele. Muitos foram contra o retorno dele para o Flamengo. Eu não fui um, porque eu sou muito fã do estilo de jogo dele. Eu gosto do jogador que joga do jeito que ele joga, que vai para cima, vai para frente, ataca mesmo, ataca os espaços, ataca o jogador com bola no pé, vai para dentro no X1. Não tem como. Tirar a bola do pé dele é difícil pra caramba. E eu acho que a gente precisa destacar isso. O jogador foi muito bem hoje. Correspondeu àquilo que a gente queria. Segundo, Gonçalo Plata. Ainda precisa de uma maturação maior. Ele consegue entender qual é a função dele no time, mas ainda está precisando evoluir um pouco mais.
Tá muito cru. Então o Felipe Luiz precisa trabalhar um pouco mais esse jogador. Eu acho que ele tem muito mais para entregar. Ao contrário do que muitos dizem, eu não acho que ele é um Berril 2.0. Muito pelo contrário. Eu acho que ele pode entregar muito mais. Talvez precise de um desenvolvimento melhor, de um treinamento, um trabalho um pouco mais elaborado, uma maturação um pouco mais elaborada, para que ele consiga entregar o futebol dele. Mas ainda assim foi bem. Dentro do que foi proposto, ele não foi mal, não. Nas construções, talvez pecou em algumas questões, mas na marcação, no apoio, né, nas reposições, nas transições, ele não foi tão mal assim. Então isso é um ponto bom pra gente também. Porque a gente está falando aqui de jogadores que são diferente da defesa, mas a gente falou do Wesley, eu falei do Wesley da defesa, mas a gente falou do Michael e está falando do Plata, que são jogadores que são considerados reservas. Até porque a gente tem o Cebolinha, né? Tem o Luiz Araújo, e aí vai entrar o outro. Porque como nós temos o Pedro, que é o nosso centroavante, e é unânime falar sobre o Pedro, que infelizmente não está, só volta ano que vem, a gente precisa falar da situação do Gabriel. Mais uma vez, ele correspondeu. E muito bem. Fico muito feliz. Se eu disser que eu sou a favor da renovação dele, vou estar mentindo. Eu ainda não sei qual é a situação. Penso que talvez não, porque ele precisa mostrar mais. O jogo de hoje foi mais um para ele mostrar. Só que tem o seguinte, ele é um jogador predestinado, ele é um jogador que corresponde às situações de decisões, ele sempre aparece, a gente sabe disso. Quando é preciso, ele está lá, ele corresponde. O futebol não é feito só de final, gente. O futebol é feito de construção. Ascensão. Ele precisa entender o papel dele no time. Se ele realmente quiser renovar com o Flamengo, brigar por vaga e voltar a trazer o nome dele para a história, ele precisa brigar por isso, como ele fez hoje. E hoje ele fez. Ele deu a resposta, que é o mais importante. Mas ele precisa falar isso para ele mesmo. Para que, se em 2025 ele se mantiver no Flamengo, ele precisa apresentar o mesmo futebol sempre que ele apresentou hoje. Como ele apresentou em 2019, como ele apresentou em 2020, em 2021. Só que a ascensão ela pode acontecer para qualquer profissional. O importante está aqui. Esse trabalho ele tem que fazer. E é uma tecla que eu já venho batendo há muito tempo. Essa gestão do Flamengo precisa entender que existem problemas psicológicos dentro do elenco do Flamengo. Landim, Marcos Braz, por que é que vocês não estão trabalhando isso? Até o próprio Marcos Braz falou, não precisa. Como não precisa? A gente está vendo que existem problemas sérios relacionados a isso. Até mesmo o próprio Arrascaeta, que é o nosso jogador principal desde 2019, de armações de jogadas, pensante, o que abriu o nosso placar hoje, está trabalhando isso por conta própria. E vocês não enxergam isso? Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. É sério, eu não estou brincando. Para um clube que nós somos, que é o Flamengo, o principal das Américas, com a maior torcida das Américas, e eu arrisco a dizer a maior do mundo, o maior ativo que a nossa torcida é, que muita gente não enxerga, eu enxergo como maior ativo. O Flamengo tem o maior ativo, que é a torcida. Não são jogadores. Jogadores vão e vêm. O maior ativo é a torcida. A torcida que banca o Flamengo. É a torcida que compra produto, é a torcida que assiste os jogos, é a torcida que compra
camisa, que vai aos estádios, que dá audiência. Esse é o maior ativo. Se não fosse pela torcida, o Flamengo não estaria onde está hoje em dia não, tá? Só para avisar. Não teria comprado terreno de estádio. Se não fosse pela torcida, não faria isso não. Poderia vir o melhor CEO de qualquer empresa para tentar mudar a história do clube. Se não viesse um bilionário para injetar dinheiro, sem a nossa torcida, não teria condição não, tá? Então a nossa torcida é fundamental, é o maior ativo. E a gente precisa ter voz. E eu vou cobrar. Sempre. Então, continua minha cobrança aqui para vocês. Landim, Marcos Braz. Vamos começar a trabalhar esse lado psicológico do nosso time. A gente precisa. Precisa. Isso é sério. Não pode ser negociado. O jogador não pode ir muito bem 1, 2 temporadas e mal em 2 temporadas. E agora tá voltando. Não faz sentido isso. Eu falei agora há pouco aqui da situação do Wesley, mas vamos falar sobre a situação do Rodinei. O Rodinei ficou esquecido no Flamengo. Se não fosse o trabalho que ele mesmo falou que o Davi Luiz fez com ele não teria crescido tanto. Sabe por quê? Porque não tem um departamento específico para isso. E para um clube, para um time de ponta como o nosso a gente precisa desse trabalho. Então vamos dar um pouquinho de atenção, tá certo? Essa é a minha cobrança. Mas voltando a falar do jogo de hoje. Gostei demais da atuação do Gabriel, espero muito mais dele. E vou esperar a resposta dele no campo, da cobrança que a gente vem fazendo. Hoje foi o primeiro passo. Não fez gol de pênalti, fez gol de bola rolando, se posicionando bem, tendo postura, brigando por bola, como eu quero ver. Quero cobrar. Quero que o time do Flamengo seja assim. E a gente vai continuar cobrando. E aí, finalizando aqui o nosso vídeo, o jogo de hoje foi maravilhoso. Vamos levar agora essa vantagem de 3-1 para a semana que vem lá em Minas. Se Deus quiser, na semana que vem levantar a taça da Copa do Brasil. Tá certo? Conto com a força de vocês e a colaboração. Para você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva, que eu acho muito importante, até para a gente poder crescer o nosso canal, beleza? E curta os nossos vídeos, compartilhe também com seus amigos, com as suas amigas, para que o nosso canal cresça cada vez mais. A gente está muito pouquinho de ter um número de inscritos mínimo para a gente poder começar a fazer live, fazer análise sobre o jogo, sobre o time, sobre a situação do Flamengo e compartilhar isso com todos vocês, beleza? Depende de todos vocês para a gente crescer no nosso canal, tá certo? Então vem comigo, isso aqui é Flamengo e eu sou Venâncio Costa, diretamente aqui do canal A Voz da Nação Rubro-Negra. Até a próxima!